Uma série que mostra um grupo de jovens em situações que querem lembrar filmes clássicos de terror dos anos 80. Mas vale a pena assistir? Eu sou Alan Camilo e esse é o Review em 10 da 9ª temporada de American Horror Story. We're not in the mood for some ghost story. Nessa temporada, o contexto é os anos 80, e a gente vê os protagonistas indo passar um tempo em um acampamento, e as coisas começam a virar meio Crystal Lake que nem Sexta-feira 13. Ou pelo menos essa era a intenção deles. O último episódio da temporada foi ao ar ontem, e eu adianto, eu não recomendo essa temporada, e ao longo dos próximos minutos eu vou te explicar por quê. Antes, um contexto rápido sobre American Horror Story. A série é antológica, então a ideia é que cada história tenha começo, meio e fim, ao longo dos episódios da própria temporada. A graça é você ver uma conexão ou outra, porque pode querer dizer que tudo se passa no mesmo universo, mas não chega a ser obrigatório. É só pelas piadas e pelo fanservice. É meio que nem os episódios de Black Mirror, mas você imagina isso se estendendo ao longo de cada temporada. Outro fator que atrai muita gente pra assistir a série é a reciclagem dos atores. E se você viu as primeiras 2 ou 3 temporadas, você vai conseguir saber a graça disso. A versatilidade de cada um do elenco acaba sendo bem mostrada, já que eles conseguem várias vezes passar essa pegada de extremos pra cada personagem que eles interpretam, e isso, pra quem tá assistindo, é bastante divertido. O mesmo ator fazendo um nunca vai ser igual a outro personagem. E com o tempo, as temporadas têm sido meio decepcionantes, do ponto de vista dos fãs e de quem consome as séries atuais com um certo vício. Com certeza, a proposta e temática de cada temporada em si é muito boa. Eles são criativos em dar uma variada mantendo o tom e a mesma dinâmica da série toda. Pra essa temporada eles souberam vender bem, ou seja, eles tentaram te enganar bem. Os pôsteres dessa 9ª tão fantásticos, os teasers também, e as promos de cada episódio seguem a mesma pegada comercial de sempre. Só que essa é a primeira vez que eles pegam um gênero em específico pra jogar no universo deles. Sempre era um cenário geográfico, entre aspas, digamos que fosse limitado, tipo a casa, o circo ou o hotel, ou algum tema mais abrangente, que nem foi em Roanoke, Coven e Apocalipse. Então, por ser um gênero que é de supor que a gente já conhece, das duas uma. Ou eles acertam em cheio e são aplaudidos de pé por quem curte, ou eles fracassam e decepcionam quem gosta. Por mim, infelizmente, foi o segundo caso. Eu vou falar um pouco sobre a temporada em si, antes de entrar em assuntos mais complexos, para explicar basicamente por que o gênero de terror e essa temporada em específico vieram em um momento terrível. A temporada tem um bom elenco. Quem é fã vai sentir saudade do Evan Peters e da Sarah Paulson, que não estão na temporada, mas a Emma Roberts sabe guiar muito bem e fazer que a gente não odeie a personagem dela que nem na outra temporada. Na questão visual, eles souberam retratar a época com toda a atmosfera, com as roupas em especial, e eu acho que todo o mérito da temporada fica por aí. O ponto mais delicado mesmo acaba sendo a história. A minha esperança é de que eles fossem em algum momento se reinventar. Porque pensa, um filme de terror, slasher batidão, tem as suas 2 horas de duração e consegue criar um clímax e toda a expectativa vai chutando baixo na primeira hora de filme. E pior, tudo se passa em uma noite. Então você tem metade de introdução, todo mundo tranquilo, e metade de fuga, que é quando o serial killer vai atacando geral. A gente fica só esperando pra ver como eles vão resolver e quem vai morrer, certo? A fórmula é essa. Tá pronta. Daí você pensa, na série são 9 episódios. Se eles seguissem a mesma lógica dos filmes, 4 episódios seriam pra criar tensão, 4 pra ter a fuga e 1 pra resolver. Só que seria tipo um filme inteiro só pra introdução. Se a gente pensar na duração dos episódios de 40 minutos, a conta não bate. E ao mesmo tempo, se eles só fizessem a introdução na primeira hora, ou seja, o primeiro episódio inteiro, o que ia sobrar pra contar nos outros 8? Então acho que o principal problema foi justamente esse, de eles saberem o ritmo pra usar na fórmula. Em um determinado momento da temporada, a gente vê um salto temporal pro futuro, e eu pensei que seria aí que tudo ia começar a andar. Mas os 2 episódios seguintes são péssimos. Não acontece nada de relevante. Parece que eles estão se estendendo ao máximo só pra encher o tempo. No decorrer dos episódios, a gente também tem uns flashbacks que servem muitas vezes pra ter um plot twist. E, sinceramente, é a única parte que foi feita, pra mim, do jeito certo. Isso faz com que os personagens tenham um pouco mais de profundidade e, por consequência, que a gente se importe mais com eles. E voltando a falar sobre o primeiro episódio, acho que a introdução em si foi bem feita. O problema, que nem eu citei, é não sobrar muito pra desenvolver a partir disso. Os primeiros episódios são como se fosse a metade de um slasher genérico, com a adição de uma história paralela ou outra só pra eles ganharem tempo.
E aí, tendo esses clichês todos, é comum que você se pegue gritando com a tela e xingando quão idiota é um personagem que tá fugindo. Bom, um ponto positivo pra série é eles sempre deixarem um puta gancho pro episódio seguinte no fim de cada episódio. E geralmente os twists são logo nesses últimos minutos, por consequência. E isso é legal, mas o problema é que os twists são, 80% das vezes, bastante previsíveis. Se você vê alguém agindo estranho, essa pessoa não é normal. Ponto. Então fica claro quem pode ser não tão bonzinho assim nesses conflitos mais óbvios. E pelo quarto episódio a gente tem twist o suficiente pra saber dos segredos de todo mundo. Por isso, o resto fica arrastado. E se sabe que eles não têm muito a fazer se não dar uma nova direção pra história. Enfim, eu não vou entrar em detalhes mínimos por causa de você ouvir aqui o review, e mesmo assim quiser ver a série, mas eu adianto que da metade pro final, nada melhora. Uma exceção é só a boa sacada do final, que eles mostram o saldo de tudo que aconteceu, o que é incomum de acontecer em slashers, os filmes. A gente nunca viu o que aconteceu com a família de quem viveu e nem da de quem morreu. Pelo menos as conclusões foram feitas de um jeito criativo. E bom, vamos agora falar de um problema ainda mais complexo. No nosso episódio especial de Halloween do podcast Cultura Verso, eu já deixei uma pista de que eu curto bastante filmes e séries de terror. O gênero me agrada bastante e, em especial, eu acho que os clássicos de terror são incríveis. Então só de eu dar uma chance pra série que pega um clichê tão específico assim, acho que é o suficiente pra mostrar o quanto eu tava disposto a gostar. E eu fui assistir de cabeça e de coração abertos. E mesmo assim eu não curti, que nem expliquei nos últimos minutos. Um dos maiores problemas acaba nem sendo o próprio American Horror Story, mas a escolha que eles fizeram pra temática da temporada. A última vez que um clichê de terror foi usado de maneira irônica, que deu certo, foi no Segredo da Cabana. E eu sei que o título é terrível, mas esse é um dos melhores filmes atuais que tenta manter uma pegada clássica de terror e consegue te deixar de boca aberta quando a história vai avançando e você vê umas sacadas absurdas. Eles usam do clichê pra fazer uma crítica e depois te jogam num bagulho surreal. E essas sequências dos anos 2000 de franquia de terror clássicas, tipo Sexta-feira 13 ou os 2 reboots de Halloween, acho que são suficientes pra mostrar que o gênero pode estar saturado e que é fácil você errar. Por mais que você goste, por mais que você tenha respeito, quando for pegar algum material mainstream que seja conhecido pra fazer mais um filme. E por isso eu acho que o grande problema da temporada é a saturação do gênero. Ela não chegou numa boa época. Para séries, talvez o terror ainda dê certo. A Maldição da Residência Hill é um exemplo disso. No cinema, para as criações originais, sem universo compartilhado, acaba sendo muito difícil você criar algo original que agrade todo mundo. Ou você faz alguma coisa mais pirada, tipo Midsommar, Corra, Nós, esses thrillers mais cabeça, ou você pega alguma coisa clichê. E não tem nada de errado com essa última escolha. Você só não pode achar que todo mundo vai gostar. E é nessa onda que eu vejo a temporada de American Horror Story se encaixando. A gente tem umas revelações manjadas que são bem a cara de séries que estão passando agora, mas o universo de Horror Story funciona bem até. Só é uma pena que eles tenham escolhido um cenário e uma época que são bem saturadas hoje em dia. A vibe de saudar e relembrar os anos 80 pode ter vindo em peso com Stranger Things, e muita gente se aproveitou disso. E bom, acho que se a história tivesse sido um pouco melhor, essa nona temporada de American Horror Story seria mais fácil de digerir. Nota 4 de 10. Assista se você é fã da série e se pra você, nada que eles fizerem vai te deixar decepcionado. Essa temporada é contraindicada pra fãs de slasher dos anos 80. Esse foi mais um Review em 10, espero que você tenha gostado. E até a próxima.